6 meses fingindo ser sua noiva por R$300 mil. Cristina Duarte ainda não acreditava nas palavras que saíram da própria boca há 5 minutos, muito menos na resposta afirmativa do homem à sua frente. Leandro Bittencourt, CEO da Vértice Verde e palestrante que ela havia questionado publicamente sobre sustentabilidade social apenas ontem, estava oferecendo exatamente isso, um contrato de noivado falso. A sala envidraçada no 4º andar do prédio corporativo em Santos oferecia uma vista espetacular da cidade, mas Cristina só conseguia focar no documento impresso que tremia em suas mãos. O valor seria suficiente para quitar as dívidas médicas da mãe e ainda sobrar para ela recomeçar profissionalmente após a falência do escritório onde trabalhava. Era surreal demais. Apenas 24 horas antes, ela estava na plateia da Conferência Internacional de Arquitetura Sustentável no Centro de Convenções de Santos, uma entre centenas de profissionais que mal conseguiam pagar o ingresso. Leandro Bittencourt era o palestrante principal, falando sobre tecnologia limpa e o futuro das cidades. Enquanto todos aplaudiam suas soluções inovadoras, Cristina não conseguiu ficar quieta. Com todo o respeito, Sr. Bittencourt, ela havia dito, levantando-se no meio da plateia. Suas propostas são tecnologicamente impressionantes, mas como pretende implementá-las em comunidades que mal têm acesso a saneamento básico? Não seria mais eficaz focar em soluções simples e acessíveis antes de partir para a alta tecnologia? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. 300 pessoas viraram para olhar para ela e Cristina sentiu o rosto esquentar. Mas Leandro, em vez de se defender ou descartar a pergunta, havia pausado por longos segundos, um sorriso lento se formando em seu rosto. A senhorita está absolutamente certa, ele havia respondido. E esse é exatamente o tipo de visão crítica que minha empresa precisa. Poderia conversar comigo após a palestra. Agora, naquela sala luxuosa, com contratos e cifras sendo discutidas como se fossem ingredientes de uma receita, Cristina se perguntava se havia entrado em uma realidade alternativa. Você tem certeza de que não existe uma maneira mais convencional de impressionar seus investidores japoneses? Perguntou, tentando manter a voz firme enquanto seus olhos percorriam as cláusulas do contrato. Leandro ajustou o nó da gravata, um gesto que ela já começava a reconhecer como sinal de nervosismo. O Sr. Fujimoto é extremamente tradicional. Para ele, um homem solteiro aos 35 anos é instável. Não confia em quem não tem família para pensar no futuro. Ele fez uma pausa, olhando pela janela. E eu preciso muito desse investimento. Estamos falando de 50 milhões de dólares que podem revolucionar a construção sustentável no Brasil. E por que eu? A pergunta saiu mais curiosa do que Cristina pretendia. Porque ontem, quando você questionou meu projeto na conferência, percebi que você não tem medo de me enfrentar. Se vamos fingir estar apaixonados por 6 meses, preciso de alguém que pareça real. Seus olhos encontraram os dela. Alguém que não bajule, que tenha opiniões próprias. Alguém como você, que se importa genuinamente com o impacto social do que fazemos. Cristina sentiu algo estranho se mexer no peito. Desde que o escritório onde trabalhava faliu há 6 meses, ela não havia recebido um elogio profissional sequer. As contas do hospital se acumulavam e sua mãe precisava de medicamentos caros que o plano de saúde não cobria. A oferta de Leandro era um milagre embrulhado em papel de presente muito estranho. Tem mais uma coisa, Leandro continuou, como se pudesse ler seus pensamentos. Você vai morar na minha cobertura durante o contrato. É necessário para manter as aparências. Sr. Fujimoto espera conhecer minha família, acompanhar nosso relacionamento de perto. O coração de Cristina deu um salto. Morar com ele? Aquilo definitivamente não estava nos seus planos quando acordou naquela manhã. Mas então lembrou da ligação que recebeu mais cedo do hospital, informando que sua mãe precisaria de outra cirurgia cardíaca, e o valor mencionado pelo cardiologista fez suas pernas bambear. Eu aceito,
disse finalmente, estendendo a mão. Mas com algumas condições. Isso é estritamente profissional, nada de complicações. E eu quero tudo por escrito, incluindo cláusulas sobre privacidade e limite de exposição pública. Leandro sorriu pela primeira vez desde que ela entrou na sala, e Cristina sentiu algo estranho se mexer no estômago. Claro, estritamente profissional. Meu advogado vai preparar um adendo com todas as suas condições. Quando suas mãos se tocaram para selar o acordo, uma corrente elétrica passou entre eles. Cristina tentou ignorar, mas notou que Leandro também hesitou por um segundo antes de soltar sua mão. Quando começamos? Ela perguntou tentando soar prática. Hoje mesmo. Senhor Fujimoto chega amanhã e você precisa estar instalada na cobertura antes disso. Leandro se levantou, alisando o terno. Posso mandar alguém buscar suas coisas? Eu preciso conversar com minha mãe primeiro e com minha melhor amiga. Cristina mordeu o lábio, imaginando como explicaria aquela situação insana. Claro, que tal se você contar que é um projeto arquitetônico especial, uma espécie de consultoria residencial? Leandro sugeriu. Não é mentira, tecnicamente. 2 horas depois, Cristina estava no elevador privativo que levava à cobertura de Leandro, carregando 2 malas com suas poucas posses. Havia dito à mãe que conseguiu um trabalho temporário muito bem pago, morando na casa do cliente. Marcela foi mais difícil de convencer, mas acabou aceitando a versão de que era uma oportunidade única de trabalho. A cobertura era ainda mais impressionante do que ela imaginava. Paredes de vidro ofereciam uma vista de 360 graus de Santos. Jardins suspensos criavam um oásis verde no meio do concreto, e a tecnologia integrada controlava desde a iluminação até a temperatura com comandos de voz. Sua suíte fica aqui, Leandro disse, abrindo uma porta que revelou um quarto maior que o apartamento inteiro onde ela morava. Tem banheiro privativo, closet, e essa sacada tem vista para o mar. Uau! Foi tudo que Cristina conseguiu dizer. Jantar é às 8. Podemos discutir os detalhes da nossa história. Leandro hesitou na porta. Cristina, sei que isso é estranho, mas obrigado por aceitar ajudar. Depois que ele saiu, Cristina se jogou na cama king size e olhou para o teto. O que diabos ela havia feito? 6 meses fingindo estar apaixonada por um dos homens mais bonitos e bem-sucedidos que já conheceu, morando em uma cobertura de revista, sendo paga mais dinheiro do que ganharia em 2 anos trabalhando. O telefone tocou. Era sua mãe. Filha, como está sua primeira noite no trabalho novo? Está interessante, mãe. Muito diferente do que eu esperava. Tomara que seja uma boa mudança. Você merece coisas boas na sua vida. Quando desligou, Cristina não conseguiu deixar de sorrir. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez ela merecesse algumas coisas boas, mesmo que temporárias, mesmo que fazendo parte de uma farsa elaborada. Naquela mesma noite, quando Leandro encontrou ela sentada no sofá da sala, dividindo uma pizza que haviam pedido e conversando sobre sonhos perdidos e medos secretos até o sol nascer, nenhum dos dois imaginou que aquele seria o momento em que tudo começaria a mudar de verdade. 3 semanas depois, Cristina ainda se surpreendia ao acordar na suíte luxuosa da cobertura de Leandro. O apartamento havia se tornado um santuário inesperado. Ela trabalhava na mesa de vidro da varanda, desenvolvia projetos no escritório dele e descobriu que tinha acesso a uma biblioteca técnica que era um sonho para qualquer arquiteto. Mas o que mais a impressionava era como Leandro conseguia ser completamente diferente em casa da imagem pública que mantinha. Café? Ele perguntou, aparecendo na cozinha americana, vestindo apenas uma camiseta cinza e calça de moletom, os cabelos bagunçados pelo sono. Era 6h30 da manhã, e ele sempre acordava antes dela para preparar o café. Por favor. Cristina ajustou o roupão e se acomodou no balcão, observando os movimentos precisos e cuidadosos dele na preparação. Nos primeiros dias, eles mal se falavam além dos bom dia e boa noite básicos,
como colegas de apartamento educados. Mas desde aquela primeira noite, quando ele encontrou ela chorando no sofá, após uma ligação difícil com o hospital, uma intimidade estranha havia se estabelecido entre eles. Sua mãe está melhor? Leandro perguntou, deslizando uma xícara fumegante na direção dela. Ele sabia que ela sempre ligava para o hospital às 6 da manhã para saber como a mãe havia passado a noite. Sim, obrigada. A cirurgia foi um sucesso. Cristina sorriu, ainda em choque com o quanto ele se importava genuinamente. O médico disse que com os novos medicamentos ela deve se recuperar completamente, e os exames mostram que o coração está respondendo bem. Fico feliz. Ela parece ser uma mulher incrível, pela maneira como você fala dela. Leandro se apoiou no balcão à frente dela. E o projeto do conjunto habitacional? Como está indo? Cristina quase engasgou com o café. Desde que começaram o acordo, Leandro havia se interessado genuinamente pelo trabalho dela, chegando até a oferecer sugestões técnicas para os projetos de arquitetura social que ela desenvolvia nas horas vagas. Ele havia instalado programas de design no computador do escritório, comprado materiais de desenho e até sugerido livros da biblioteca dele que poderiam ajudar. Na verdade, ela hesitou brincando com a alça da xícara. Estou pensando em apresentar a proposta para sua empresa. Sei que a Vértice Verde foca em construção sustentável e meu projeto de habitação popular ecológica poderia se encaixar no portfólio social da empresa. Apresente hoje mesmo, Leandro disse imediatamente, os olhos brilhando com entusiasmo. Marcarei uma reunião com nossa equipe de desenvolvimento. Mateus vai adorar suas ideias e nossa diretora de projetos sociais está sempre procurando propostas inovadoras. Mas, Leandro, isso não faz parte do nosso contrato. Você não precisa misturar negócios com... Ela gesticulou vagamente entre eles. Eu sei. Ele se aproximou, apoiando as mãos no balcão de cada lado dela, o rosto a poucos centímetros do dela. Talvez eu queira fazer isso. Talvez eu tenha percebido que você é brilhante e que seria uma idiota se não aproveitasse seu talento apenas porque começamos com um acordo estranho. O coração de Cristina acelerou. Ele estava perto demais, cheirava bem demais. Algo entre sabonete caro e uma fragrância masculina sutil, e aquele olhar intenso estava fazendo coisas estranhas com sua capacidade de raciocinar. Era apenas parte da encenação. Estavam sozinhos, não havia ninguém para impressionar. Então, por que ele a olhava assim? Cristina, ele disse, a voz mais baixa, você sabe que isso está ficando... O telefone de Leandro tocou, quebrando o momento como um balde de água fria. Era Verônica, sua assessora de imprensa. Leandro, precisamos conversar urgentemente. A voz dela soou tensa pelo alto-falante. O Sr. Fujimoto chegou mais cedo do que esperávamos. Ele está no hotel e quer jantar com você e Cristina hoje à noite. E tem mais, ele trouxe a esposa e quer conhecer a família dela também. Cristina viu Leandro ficar tenso. Aquele seria o primeiro teste real da farsa deles, e agora com complicações extras. Tudo bem, Verônica. Reserve uma mesa no Terraço Santos para as 8. Mesa para 4 pessoas. Depois que desligou, ele olhou para Cristina com uma expressão quase vulnerável. Pronta para sua estreia como minha noiva? Porque acabou de ficar mais complicado. Nascida pronta, ela respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Mas vou precisar de algumas informações sobre você. Detalhes pessoais que uma noiva real saberia. O resto da manhã passou voando. Eles se sentaram no sofá da sala, criando uma espécie de biografia de relacionamento. Cristina descobriu que Leandro tinha uma cicatriz no joelho de quando caiu da bicicleta aos 7 anos, que era alérgico a camarão, que tinha medo de altura apesar de morar no 4º do andar e que sua música favorita era algo completamente inesperado. Jazz suave dos anos 40. Sua vez, ele disse servindo mais café. O que uma pessoa que me ama saberia sobre você? Eu coloco açúcar demais no café quando estou nervosa. Ela começou sorrindo.
Tenho uma coleção secreta de livros de romance histórico que guardo embaixo da cama. Quando era criança, queria ser paisagista, porque achava que assim poderia morar em um jardim. E ela hesitou. Eu canto no chuveiro, muito mal, mas com muita convicção. Leandro riu, um som genuíno e caloroso que fez algo se mexer no peito dela. Eu quero ouvir isso um dia. Isso definitivamente não faz parte do contrato. Ela respondeu, mas estava sorrindo. À tarde, Cristina saiu para comprar um vestido apropriado para o jantar, usando o cartão corporativo que Leandro havia insistido em dar a ela. Enquanto experimentava vestidos em uma boutique elegante do centro de Santos, não conseguia parar de pensar na maneira como ele a olhava naquela manhã, na facilidade com que conversavam, na sensação de que aqueles momentos privados eram mais reais que qualquer performance pública que teriam que dar. Escolheu um vestido azul marinho, que realçava seus olhos e fazia com que se sentisse bonita e confiante. Algo que não acontecia há meses. Quando voltou para a cobertura, Leandro estava no escritório, ao telefone com alguém em inglês, discutindo especificações técnicas. Ele usava óculos para ler, algo que ela nunca havia visto antes, e estava concentrado em planilhas espalhadas pela mesa. Cristina ficou parada na porta por um momento, observando-o. Havia algo vulnerável na maneira como ele mordia o lábio quando concentrado, na forma como passava a mão pelos cabelos quando encontrava um problema complexo. Era o Leandro que o mundo não via. Não o CEO confiante e sempre no controle, mas o homem que se preocupava com cada detalhe, que carregava o peso de decisões que afetavam centenas de funcionários. Como foi a caça ao vestido? Ele perguntou, quando percebeu sua presença tirando os óculos. Bem-sucedida. E você? Como foram as planilhas? Complicadas. Estamos trabalhando em 3 projetos simultâneos em países diferentes. E coordenar tudo está sendo um pesadelo logístico. Ele se recostou na cadeira, parecendo cansado. Às vezes me pergunto se não era mais simples quando a empresa era pequena. Mas agora você pode impactar muito mais pessoas, Cristina observou, aproximando-se da mesa. Esses projetos que você está coordenando, quantas famílias vão beneficiar? Cerca de 15.000 famílias, se tudo der certo. Então, vale a pena o estresse das planilhas. Leandro sorriu, e Cristina notou que era um sorriso diferente. Não o sorriso polido e profissional que ele usava em eventos, mas algo mais genuíno e caloroso. Como você consegue sempre ver o lado positivo? Prática, ela respondeu sentando na cadeira à frente da mesa. Quando você cresce em uma família com poucos recursos, aprende que reclamar não muda nada, mas procurar o que há de bom em cada situação pode tornar tudo mais suportável. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Cristina sentiu que havia algo não dito pairando no ar entre eles. Mas antes que pudesse identificar o que era, o celular dela tocou. Era Marcela. Cris, preciso te ver. Agora. Marcela, estou ocupada. Tenho um jantar importante hoje. É sobre esse jantar que eu quero falar. Cristina, eu sei quem é esse homem com quem você está morando. Cristina sentiu o sangue gelar. Olhou para Leandro, que havia parado de trabalhar e a observava com atenção. Do que você está falando? Leandro Bittencourt, CEO da Vértice Verde, um dos solteiros mais cobiçados do país, segundo a revista Época do mês passado. Cristina, o que está acontecendo? De verdade, o jantar com o senhor Fujimoto seria revelador em mais aspectos do que ela imaginava. Mas primeiro, ela teria que descobrir como explicar para sua melhor amiga que havia entrado no acordo mais maluco de sua vida e que estava começando a se perguntar se não era real demais para ser apenas um contrato. O Terraço Santos estava impecável naquela noite, com velas cintilando entre arranjos florais e a vista da Bahia criando uma atmosfera quase mágica. Cristina ajustou o vestido azul marinho pela 10ª vez, tentando controlar os nervos, enquanto observava o casal japonês elegantemente vestido à mesa. Sr. Fujimoto era exatamente como Leandro havia descrito, impecável, observador
e intimidadoramente formal. Sua esposa, Sra. Akiko, era uma mulher delicada de cerca de 50 anos, com olhos gentis, mas igualmente atentos. Cristina, este é Sr. Hiroshi Fujimoto e sua esposa Akiko. Leandro fez as apresentações, sua mão pousando naturalmente na lombar dela, um gesto que enviou uma corrente elétrica pela sua coluna. É um prazer conhecê-los, Cristina disse, fazendo uma leve reverência que havia pesquisado rapidamente no Google antes de sair de casa. O prazer é nosso, Sr. Fujimoto respondeu em português cuidadoso. Leandro não para de falar sobre você. Uma arquiteta muito talentosa, pelo que entendi. Ainda estou aprendendo, Cristina respondeu modestamente, sentando-se ao lado de Leandro. Mas tenho muita paixão por criar espaços que melhorem a vida das pessoas. Sra. Akiko sorriu. Paixão é muito importante. Na nossa cultura, dizemos que quando você encontra sua paixão, encontra seu ikigai, sua razão de ser. O jantar prosseguiu suavemente nos primeiros minutos, com conversas sobre a viagem do casal e as impressões que tinham do Brasil. Mas Cristina notou que Sr. Fujimoto observava cada gesto entre ela e Leandro com atenção quase científica. Então, senhorita Duarte, Sr. Fujimoto disse quando o primeiro prato chegou, Leandro me contou que vocês se conheceram em uma conferência. Uma história romântica, imagino. Cristina sentiu a mão de Leandro encontrar a sua por baixo da mesa, os dedos se entrelaçando de uma forma que parecia surpreendentemente natural. Era apenas parte da encenação, ela se lembrou. Na verdade, eu o contestei publicamente. Ela respondeu com um sorriso, decidindo apostar na honestidade. Questionei se os projetos dele realmente consideravam as necessidades das comunidades carentes. Sr. Fujimoto arqueou as sobrancelhas claramente surpreso. Sua esposa se inclinou para a frente interessada. Leandro teve que disfarçar um sorriso de orgulho. E o que o Sr. Bittencourt respondeu? Sra. Akiko perguntou. Que eu estava certa. Cristina continuou, sentindo a mão de Leandro apertar a sua levemente. E que precisava de alguém como eu para manter seus pés no chão. Ele me procurou depois da palestra e perguntou se eu gostaria de trabalhar com ele. E foi aí que começou o romance? Sr. Fujimoto observou. Foi Leandro quem respondeu, sua voz carregada de uma emoção que pareceu genuína demais para ser fingida. Foi aí que percebi que havia encontrado muito mais que uma parceira de trabalho. Cristina me desafiou de uma forma que ninguém havia feito antes. Ela não se impressiona com sucesso ou dinheiro. Ela se importa com o impacto real do que fazemos. O olhar que ele dirigiu a Cristina naquele momento fez seu coração disparar. Havia algo ali que ia muito além da performance. Ou ela estava se iludindo. E quando decidiram se casar? Sra. Akiko perguntou, seus olhos brilhando de curiosidade feminina. Cristina sentiu a mente em branco por um segundo, mas Leandro respondeu sem hesitar. Quando percebemos que não conseguíamos mais imaginar o futuro sem o outro. Foi há 2 semanas, na verdade. Cristina estava trabalhando em um projeto de habitação social, e eu a observei durante horas, vendo a paixão dela, a dedicação, e percebi que queria construir uma vida com ela. A maneira como ele falou, a intensidade no olhar, a forma como sua voz falhou ligeiramente na última frase. Se Cristina não soubesse que era encenação, teria acreditado completamente. 2 solteiros bem-sucedidos decidindo se casar tão rapidamente, Sr. Fujimoto observou. É incomum nos dias de hoje. Talvez seja porque já não somos tão jovens, Cristina respondeu, encontrando sua voz. Sabemos o que queremos. E quando você encontra alguém que compartilha seus valores, que te desafia a ser melhor, que te faz rir mesmo nos dias difíceis, ela olhou para Leandro. Não faz sentido esperar. E os planos para o casamento? Sra. Akiko perguntou, claramente encantada com a história. Algo simples, Leandro disse. Cristina não é fã de grandes festividades. Ela prefere intimidade, família próxima. Como minha mãe, Cristina acrescentou, sentindo uma pontada de culpa por mentir sobre algo tão próximo ao coração.
Ela está se recuperando de uma cirurgia, então queremos algo que não a canse muito. O jantar prosseguiu, com o Sr. Fujimoto fazendo perguntas sobre os planos de negócios da Vértice Verde, mas Cristina notou que o foco das perguntas havia mudado. Agora, ele parecia mais interessado em como Leandro pretendia equilibrar família e trabalho, se Cristina seria envolvida nas decisões da empresa, como eles planejavam construir algo duradouro juntos. Vocês têm uma conexão genuína, Sr. Fujimoto observou durante a sobremesa. Isso é raro nos dias de hoje. Muitos casais jovens se focam apenas na paixão e esquecem da parceria. Leandro é meu melhor amigo, Cristina disse, e foi surpreendida por perceber que não estava mentindo inteiramente. Nas últimas semanas, ele tem sido a pessoa com quem posso conversar sobre tudo. Trabalho, família, sonhos, medos. Isso é mais valioso que qualquer romance de filme. Quando saíram do restaurante, Sr. Fujimoto parecia satisfeito. Leandro, espero que você entenda a sorte que tem. Uma mulher que o desafia intelectualmente e o apoia emocionalmente é um tesouro. Eu sei, Leandro respondeu, olhando para Cristina. Eu sei exatamente como sou sortudo. No caminho de volta para a cobertura, eles permaneceram em silêncio no carro. Cristina sentia uma mistura de alívio e confusão. A noite havia sido um sucesso, mas as fronteiras entre o real e o fingido estavam começando a se confundir de forma perigosa. Você foi perfeita, Leandro disse finalmente quando entraram no elevador privativo. Melhor do que eu poderia ter imaginado. Obrigada, você também. Ela hesitou, observando os números dos andares subindo. Leandro, quando você disse aquelas coisas sobre não imaginar o futuro sobre ser sortudo por me ter, foi só para convencer o Sr. Fujimoto? Ele parou de apertar o botão do andar, virando-se para encará-la. O elevador chegou com um ding suave, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Cristina, ele começou, a voz mais baixa, passando a mão pelos cabelos, o gesto nervoso que ela já conhecia. Isso está ficando complicado para mim. Complicado como? Como se eu estivesse começando a esquecer que é fingimento. O coração de Cristina acelerou. Eles estavam sozinhos, muito próximos no espaço pequeno do elevador, e a intensidade no olhar dele estava fazendo com que ela sentisse tonturas. Leandro, o telefone dele tocou, quebra-casa zerando o momento. Era Verônica outra vez, sua voz estridente ecoando pelo pequeno espaço. Leandro, desculpe incomodar tão tarde, mas precisamos conversar amanhã cedo. Há algo sobre Cristina que você precisa saber. Algo importante. Cristina viu a expressão de Leandro mudar, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. O que Verônica havia descoberto? E por que ela sentia que suas mentiras, e talvez seus sentimentos verdadeiros, estavam prestes a se transformar em algo muito mais complicado? Na manhã seguinte, Cristina acordou com uma sensação estranha no estômago. Parte ressaca emocional da noite anterior, parte pressentimento de que algo estava prestes a desmoronar. Leandro havia saído cedo para a reunião com Verônica, deixando apenas um bilhete dizendo que voltaria para o almoço e que precisavam conversar. Mas quando o meio-dia chegou, ele ainda não havia retornado e suas mensagens ficaram sem resposta. Foi Marcela quem apareceu na cobertura às 2 da tarde, usando a chave sobressalente que Cristina havia dado a ela para emergências. Precisamos conversar, sua melhor amiga disse, o rosto sério e uma pasta de documentos na mão. E não aceito um não como resposta. Cristina, você está enfiada em algo muito mais profundo do que imagina. Cristina suspirou, servindo café para as duas. Nas últimas semanas, havia evitado Marcela sistematicamente, sabendo que sua amiga advogada conseguiria detectar a farsa em segundos. Marcela era especialista em contratos corporativos e tinha um sexto sentido para situações duvidosas. Cris, eu sei que você está escondendo algo, Marcela começou, sentando-se no sofá e espalhando papéis na mesa de centro. Esse noivado repentino, essa mudança para a cobertura de um milionário,
trabalho misterioso que paga 300 mil reais. Nada disso faz sentido, e hoje de manhã eu soube de algo que pode explicar tudo. O coração de Cristina gelou. O que você soube? Verônica Teles, a assessora de imprensa dele, contratou um investigador particular para pesquisar você. Marcela abriu a pasta, revelando fotografias, documentos e relatórios detalhados. Ela descobriu sobre as dívidas da sua mãe, sobre o escritório que faliu, sobre sua situação financeira desesperadora. E mais, ela pausou dramaticamente. Ela tem evidências de que vocês fizeram um contrato muito específico. Cristina sentiu o mundo girar. As fotografias mostravam ela entrando e saindo do prédio da Vértice Verde, na loja onde comprou o vestido, no hospital visitando a mãe. Havia até uma foto granulada dela e Leandro no elevador da noite anterior, claramente tirada por alguém com equipamento profissional. Como ela descobriu sobre o contrato? A pergunta não é como, Cris. A pergunta é por que ela está investigando a noiva do próprio chefe. Marcela se inclinou para frente. Porque essa mulher está apaixonada por ele há anos. Trabalha para ele há 5 anos, sempre esperando que ele a notasse. E agora aparece você, do nada, e de repente eles estão noivos? Cristina passou as mãos pelo rosto. Marcela, é complicado. Cris, essa mulher vai usar tudo isso contra você. Ela tem cópias das suas contas bancárias, relatórios médicos da sua mãe, histórico profissional. Ela sabe que você estava desesperada financeiramente quando aceitou esse trabalho misterioso. Marcela pegou outro documento. E tem mais. Ela descobriu que vocês nunca saíram juntos antes da conferência, que não tem fotos em redes sociais, que ninguém os viu juntos em eventos sociais. Para qualquer pessoa com meio cérebro, é óbvio que esse relacionamento é uma farsa. Naquele momento, Cristina ouviu a chave na fechadura. Leandro entrou, o rosto sombrio e cansado, a gravata frouxa e os cabelos desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles dezenas de vezes. Ele parou ao ver Marcela, claramente reconhecendo que a situação havia escalado para além do seu controle. Acho que chegou na hora certa, ele disse, a voz tensa e carregada de uma fadiga que ia além do físico. Acabei de passar as últimas 4 horas tentando conter os danos que Verônica está causando. Ela pretende vazar informações sobre nosso acordo para a imprensa ainda hoje. E o que exatamente você vai fazer? Cristina perguntou, tentando controlar o tremor na voz, enquanto via seu mundo cuidadosamente construído ruir diante dos olhos. Leandro se aproximou, parando diante dela. Mesmo na situação caótica, Cristina não conseguiu deixar de notar como ele parecia vulnerável, despido da confiança usual. Primeiro, já demiti Verônica. Segundo, ele hesitou, olhando para Marcela e depois de volta para Cristina. Segundo, preciso te contar algo que vai complicar tudo ainda mais. Marcela se levantou. Vou deixar vocês conversarem, disse, mas não antes de sussurrar no ouvido de Cristina. Cuidado, amiga. Corações partidos são caros de consertar e você já está devendo muito. Quando ficaram sozinhos, Leandro passou as mãos pelos cabelos novamente, claramente perturbado. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, como se procurasse respostas no horizonte. Cristina, nas últimas semanas eu... Ele parou, respirou fundo, se virou para encará-la. O contrato não é mais sobre negócios para mim. Não sei quando aconteceu. Talvez naquela primeira noite quando conversamos até amanhecer. Talvez quando você questionou meu projeto na conferência. Ou quando te vi cuidando da sua mãe com tanto amor. Mas eu me apaixonei por você. De verdade. Cristina sentiu o coração disparar, mas também uma pontada de dor profunda. Como posso ter certeza de que isso não é apenas outro jogo? Outra estratégia para salvar seu investimento? Por quê? Ele se aproximou, as palavras saindo em um rush desesperado. Eu estou disposto a perder tudo para provar isso. O investimento, a empresa, minha reputação, o que for necessário. Só não quero perder você. Ele se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos nas dele. Cristina,
Eu sei que começamos com uma mentira. Sei que você tinha suas razões para aceitar e eu tinha as minhas, mas o que sinto por você agora, isso é a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Leandro, ela começou, mas ele continuou. Eu amo a maneira como você canta no chuveiro, mesmo cantando mal. Amo como você coloca açúcar demais no café quando está nervosa. Amo que você se importa mais com o impacto social dos projetos do que com o lucro. Amo como você cuida da sua mãe, como você é leal com Marcela, como você me desafia a ser uma pessoa melhor. Sua voz falhou. Eu te amo, Cristina, e se você quiser sair agora, vou transferir o dinheiro integralmente e nunca mais vou te incomodar. Mas se há uma chance, uma pequena chance de você sentir algo real por mim também. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Era Sr. Fujimoto, e o tom formal da ligação fez o sangue de ambos gelar. Sr. Bittencourt, a voz séria soou pelo alto-falante. Acabei de receber uma ligação muito interessante de uma tal Verônica Teles. Ela me enviou alguns documentos por e-mail que considero reveladores. Creio que temos muito o que conversar. Estarei esperando vocês dois no meu hotel em 1 hora. Cristina e Leandro se entreolharam. A bomba havia estourado, e agora eles teriam que enfrentar as consequências, juntos ou separados. Mas antes disso, Cristina precisava ser honesta sobre os próprios sentimentos. Leandro, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro, eu também me apaixonei por você. E isso me apavora porque não sei se conseguimos distinguir o que é real do que foi construído para essa farsa. O saguão do Hotel Santos Plaza estava silencioso demais quando Cristina e Leandro entraram, suas passadas ecoando no mármore polido. O Hotel 5 Estrelas, com sua decoração clássica e atmosfera solene, parecia o cenário perfeito para o que poderia ser o fim de tudo. Sr. Fujimoto os aguardava na suíte presidencial, e Cristina sabia que os próximos minutos definiriam não apenas o futuro do investimento, mas também o que restaria do relacionamento que havia se desenvolvido entre ela e Leandro. No elevador, eles permaneceram em silêncio. Leandro usava seu terno mais formal, mas Cristina notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Ela própria havia escolhido um vestido sóbrio e elegante, tentando projetar seriedade e confiabilidade, qualidades que agora pareciam ironicamente fora de lugar, considerando que estavam prestes a confessar uma mentira elaborada. Qualquer coisa que aconteça lá em cima, Leandro disse finalmente quando chegaram ao 3º andar. Eu quero que você saiba que não me arrependo de nada. Estes foram os melhores 3 meses da minha vida. Leandro, Cristina começou, mas as portas se abriram. Sr. Fujimoto os aguardava sentado atrás de uma mesa de mogno improvisada, com documentos espalhados à sua frente. Sua expressão era indecifável, mas havia uma tensão no ar que fazia Cristina querer sair correndo. Verônica estava ali também, sentada em uma poltrona lateral com um sorriso satisfeito que não conseguia disfarçar, claramente saboreando o momento de sua vingança. Sentem-se, Sr. Fujimoto disse, sua voz cortante como uma lâmina. Senhorita Teles me contou uma história muito interessante sobre o relacionamento de vocês e me enviou evidências substanciais para apoiar suas alegações. Cristina viu Leandro endurecer ao lado dela, mas ele não perdeu a compostura. Em vez disso, ela sentiu quando ele procurou sua mão, entrelaçando os dedos dele com os dela, em um gesto que dessa vez era puramente para conforto mútuo, não para impressionar ninguém. Senhor Fujimoto, Leandro começou, a voz firme, posso explicar? Por favor, faça, o investidor interrompeu, mas quero a verdade, toda ela, porque se há algo que não tolero nos negócios ou na vida pessoal, é desonestidade. Leandro respirou fundo, e Cristina sentiu o momento em que ele tomou a decisão de abandonar todas as mentiras. É verdade que Cristina e eu começamos com um contrato, ele disse, olhando diretamente nos olhos de Sr. Fujimoto. Eu precisava parecer estável e comprometido para fechar o investimento, e ela precisava de dinheiro para tratar a mãe.
Foi uma transação comercial inicial, baseada em necessidades mútuas. Verônica se inclinou para a frente, claramente esperando que essa confissão fosse o fim da conversa. Mas Leandro continuou. Mas o que aconteceu depois? Isso nenhum contrato poderia prever. Sua voz ganhou uma intensidade que fez Cristina olhar para ele surpresa. Nos últimos 3 meses, eu descobri quem realmente sou quando estou com alguém que me desafia, que me inspira, que me faz querer ser melhor. Descobri o que significa acordar todos os dias ao lado de alguém cujas opiniões valorizo mais que as minhas próprias. Mas vocês mentiram para mim, Sr. Fujimoto observou. Sim, mentimos, Cristina disse, encontrando sua voz. E eu me arrependo profundamente disso. Mentimos porque estávamos desesperados. Eu para salvar minha mãe, ele para salvar o trabalho de centenas de funcionários. Mas, Sr. Fujimoto, eu me apaixonei por ele. De verdade. Ela se virou para olhar Leandro, ignorando completamente os outros na sala. Eu me apaixonei pelo homem que traz café para mim todas as manhãs e lembra como eu gosto. Que fica acordado comigo quando estou preocupada com minha mãe e não tenta resolver meus problemas, apenas me ouve. Que lê meus projetos de arquitetura social e faz sugestões genuinamente úteis, não porque precisa impressionar, mas porque realmente se importa. Que romântico! Verônica disse com sarcasmo, mas sua voz soou menos confiante que antes. Senhorita Telles, Sr. Fujimoto disse virando-se para ela, agradeço por trazer essas informações à minha atenção. Mas devo dizer que estou mais interessado no que vi com meus próprios olhos durante o jantar ontem. Verônica piscou, claramente não esperando essa reação. Vi 2 jovens que, independentemente de como começaram, têm algo genuíno agora. Vi como eles se olham quando pensam que ninguém está prestando atenção. Vi como eles se completam nas conversas, como se protegem instintivamente. Ele pausou. Em 40 anos de negócios, aprendi que a integridade vale mais que qualquer contrato. Vocês mentiram para mim, sim, mas também mostraram coragem para admitir a verdade quando poderiam ter continuado mentindo. Sr. Fujimoto se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade de Santos, se estendendo até o horizonte. Senhorita Telles, ele disse sem se virar, uma mulher que tenta destruir o amor por inveja não tem lugar nos meus negócios ou na minha vida. Sugiro que procure outro emprego, preferencialmente longe de situações que envolvam relacionamentos pessoais. Verônica ficou pálida, claramente chocada que seu plano havia saído pela culatra. Mas, Sr. Fujimoto, eles enganaram você e você tentou me manipular usando informações pessoais obtidas ilegalmente. Ele retrucou. Qual das 2 situações considera mais grave? Verônica saiu da sala sem mais palavras, batendo a porta com força. Senhor. Fujimoto se virou de volta para Cristina e Leandro. O investimento está mantido, ele disse simplesmente. Mas agora vocês terão que provar que podem construir algo real, tanto na empresa quanto na vida pessoal. Ele se aproximou da mesa e pegou uma pasta. Leandro, recebi o projeto de habitação social da Cristina ontem por e-mail. É exatamente o tipo de iniciativa que meus investidores japoneses querem apoiar. Estamos dispostos a financiar a primeira fase com $5 milhões adicionais. Cristina sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Sr. Fujimoto, Obrigada. Não me agradeça ainda. Terão muito trabalho pela frente. Ele sorriu pela primeira vez desde que chegaram. E espero ser convidado para o casamento real quando decidirem fazer um. Do lado de fora do hotel, Cristina ainda não acreditava no que havia acontecido. Leandro, você realmente arriscou $50 milhões para me proteger. E faria de novo, ele disse, parando na calçada e virando-se para ela. Cristina, eu sei que começamos com uma mentira, mas quero construir algo verdadeiro com você. Não como parte de um contrato, mas porque você me ama? Ela perguntou, o coração na garganta. Porque eu te amo, ele confirmou, aproximando-se e curvando as mãos no rosto dela.
E espero que você sinta o mesmo. Sinto, ela sussurrou, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem. Eu te amo, Leandro. De verdade. Quando ele a beijou ali, na calçada movimentada em frente ao Hotel Santos Plaza, com o trânsito passando e pedestres observando, Cristina soube que havia encontrado algo que valia muito mais que 300 mil reais. Havia encontrado seu lar. Então, ele disse quando se separaram, apoiando a testa na dela, que tal começarmos de novo? Sem contratos, sem mentiras, apenas nós dois construindo algo real? Aceito, ela respondeu sorrindo através das lágrimas. Mas dessa vez, vamos fazer do jeito certo. Epílogo. 1 ano e meio depois, a igreja Nossa Senhora do Monte Serrat, em Santos, estava decorada com arranjos de flores brancas e folhagens verdes, refletindo perfeitamente a filosofia sustentável que agora guiava tanto a vértice verde quanto a vida do casal. Cristina ajustou o vestido de noiva feito com tecidos orgânicos certificados, desenhado por ela mesma em parceria com uma cooperativa de costureiras locais que a empresa agora apoiava. O véu, herança de sua avó, completava o visual que conseguia ser ao mesmo tempo elegante e autenticamente dela. Nervosa? Marcela perguntou, ajustando as flores no cabelo da amiga. Ela usava um vestido azul marinho como madrinha, e seu sorriso irradiava uma felicidade genuína que havia substituído completamente a preocupação inicial sobre o relacionamento. Não, Cristina respondeu, e era verdade. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de algo. Pela janela da pequena sala anexa à igreja, ela podia ver os convidados chegando. Sua mãe, Sílvia, estava na primeira fileira, radiante e completamente recuperada, conversando animadamente com os pais de Leandro, que haviam se tornado uma segunda família para Cristina. Sr. Fujimoto e sua esposa ocupavam um lugar de honra, tendo se tornado não apenas investidores, mas verdadeiros amigos e mentores do casal. Você se lembra de como tudo começou? Marcela perguntou sorrindo. Quando você me ligou 3 dias depois de se mudar para a cobertura, dizendo que havia aceitado um trabalho estranho, mas bem pago, Cristina riu. Eu tinha tanto medo de te contar a verdade, achava que você ia me internar. Provavelmente teria tentado, Marcela admitiu. Mas olha só onde vocês chegaram. A Vértice Verde se tornou referência mundial em habitação sustentável. Seu projeto de casas populares ecológicas já beneficiou mais de 5.000 famílias. E vocês dois... Bem, vocês dois são a prova de que, às vezes, os melhores amores começam de forma completamente inesperada. Do outro lado da igreja, Leandro esperava no altar ao lado de Mateus, seu irmão e padrinho. Ele usava um terno azul marinho feito sob medida, mas Cristina sabia que por baixo da elegância formal, ele continuava sendo o mesmo homem que preparava café para ela todas as manhãs e deixava bilhetinhos carinhosos grudados no espelho do banheiro. Ela está linda, Mateus sussurrou para o irmão, observando a movimentação na entrada da igreja. Ela sempre está, Leandro respondeu, os olhos fixos na porta por onde Cristina apareceria. Mas hoje ela será minha esposa de verdade. O último ano havia sido uma montanha-russa de emoções e conquistas. Depois que a verdade veio à tona, eles haviam decidido recomeçar do zero, namorando de forma tradicional, apesar de já morarem juntos. Leandro havia oficialmente contratado Cristina como diretora de projetos sociais da Vértice Verde, e juntos eles desenvolveram um programa revolucionário de habitação popular sustentável que estava sendo replicado em outros países. Mas além dos sucessos profissionais, eles haviam construído algo ainda mais valioso, uma parceria baseada em respeito mútuo, amor genuíno e valores compartilhados. Não havia mais contratos ou prazos determinados, apenas o compromisso diário de escolherem estar juntos. A música começou a tocar e Cristina apareceu na entrada da igreja caminhando sozinha. Uma escolha dela, que queria simbolizar que estava ali por decisão própria, não sendo entregue por ninguém.
Carregava um buquê de flores silvestres cultivadas no jardim suspenso da cobertura que agora considerava sua casa. Quando seus olhos encontraram os de Leandro, ambos sorriram com uma intimidade que falava de café da manhã compartilhado, noites conversando sobre projetos futuros, discussões sobre sustentabilidade que duravam horas, e o tipo de amor cotidiano que se constrói nos pequenos gestos. Quem entrega esta mulher em casamento? O padre perguntou, seguindo a tradição. Ela se entrega por escolha própria. Cristina respondeu, arrancando risos carinhosos dos convidados. E eu escolho este homem para ser meu parceiro na vida, nos negócios e em todos os projetos que o futuro trouxer. Quando chegou ao altar, Leandro estendeu a mão para ela. E quando suas palmas se tocaram, ambos lembraram do primeiro aperto de mãos que haviam trocado naquela sala envidraçada, selando um acordo que acabou mudando completamente suas vidas. Aceita este homem como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? O padre perguntou. Aceito, Cristina respondeu, os olhos brilhando. Mas desta vez é para sempre, não apenas por 6 meses. Os convidados riram e Leandro teve que piscar para conter a emoção. E você, Leandro, aceita esta mulher como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, ele disse, a voz embargada. Para sempre. Quando se beijaram como marido e mulher, todos os presentes aplaudiram com entusiasmo. Mas para Cristina e Leandro, só existiam eles dois, e a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia nascido de um contrato falso, mas que se tornara a coisa mais verdadeira de suas vidas. Na festa que se seguiu, realizada no terraço da cobertura com vista para toda a cidade de Santos, Senhor, Fujimoto fez um brinde que resumiu perfeitamente a jornada do casal. Às vezes, os melhores negócios da vida são aqueles que começam por necessidade e terminam por amor. Leandro e Cristina nos ensinaram que a honestidade tardia vale mais que a mentira perfeita e que construir algo real é sempre mais valioso que manter algo falso. Quando a noite chegou ao fim e os últimos convidados foram embora, Cristina e Leandro se encontraram sozinhos na varanda, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Ela havia trocado o vestido de noiva por um vestido simples de algodão, e ele usava apenas camisa e calça, as gravatas e formalidades deixadas de lado. Então, senhora Bittencourt, ele disse puxando-a para mais perto, como se sente sendo oficialmente minha esposa? Como se tivesse chegado em casa, ela respondeu, aninhando-se em seus braços. E você, senhor Bittencourt, como se sente sendo oficialmente meu marido? Como o homem mais sortudo do mundo, ele murmurou contra seus cabelos. O melhor contrato, Cristina concordou, foi aquele que não precisou de prazo de validade. E enquanto Santos dormia lá embaixo, o casal permaneceu na varanda, planejando os projetos futuros, os sonhos compartilhados e todas as manhãs que acordariam juntos, sabendo que haviam encontrado algo que transcendia qualquer acordo comercial. Haviam encontrado o amor verdadeiro, construído na honestidade, na parceria e na certeza de que os melhores relacionamentos são aqueles em que duas pessoas completas escolhem compartilhar o que têm de melhor. E pensar que tudo começou porque eu precisava impressionar um investidor japonês. E porque eu precisava pagar as contas do hospital, ela completou sorrindo. O melhor contrato que já assinamos, Leandro disse, beijando o topo da cabeça dela. E que às vezes os finais mais felizes começam com os contratos mais improváveis,